Bom, meus irmãos, é muito interessante, eu não conversei com Sete, eu não conversei com Jairo, né, Jairo? Nós conversamos, né? Mas a minha ministração de hoje é sobre adoração. Exatamente esse tema, pastor Antônio, exatamente esse tema. Eu não conversei com ninguém, nenhum deles, nem com Jairo, mas é o Espírito Santo, né? Mas esse tema, adoração, é um tema que nós temos conversado muito no final do ano, agora com a liderança. Nós temos entendido que nós precisamos avançar sobre adoração na igreja. Precisamos falar mais sobre isso e precisamos viver isso. Adoração. Porque todos nós fomos criados por Ele. E nós fomos criados para adorar. E esse tema é um tema que nós temos falado muito, né, pastor Olavo? Final do ano, a gente tem se preocupado muito sobre isso. E a gente está entendendo que nós precisamos direcionar esse ano, nós precisamos avançar, nós precisamos ter um novo entendimento sobre adoração. Um mergulhar mais profundo, aprofundarmos mais sobre esse tema. Porque a adoração, amados, a adoração, ela é uma libertação para nós, é uma transformação na nossa vida. E se a gente entende o que é adorar, a profundidade do que é adorar, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso é tremendo, quando a gente começa a entender, quando a gente tem um conhecimento, um entendimento sobre a adoração. E a adoração que eu vou falar hoje à noite, não é só um momento de cantar, não é um movimento do culto, não é o bater palmas, não é arrepios, não é um som poderoso, não é um som baixo, não é um som alto, não é isso. E a gente está muito acostumado, né? Nós vamos cantar e nós vamos adorar. Parece que já estamos acostumados no automático com isso, né? Mas me dá a impressão que nós estamos começando a se acostumar com uma rotina. E eu creio que Deus quer nos quebrar. Deus quer transformar a nossa mente da profundidade do que é adoração. Parece que o culto não está mais centrado nele. Parece que nós estamos centrando o culto em nós, né? Quantos de nós, não precisa levantar a mão, quantos de nós chegamos às vezes em casa depois do culto e dizemos, talvez com nossa esposa, nossa esposa, ou com um amigo, ou até próprio nós, mas hoje o louvor não foi bom. Quem nunca fez isso? Parece que hoje as músicas não foram boas. A gente dá uma nota, né, às vezes. Hoje o louvor estava uns 6,5. Não, mas hoje ele estava 9. E a gente começa a medir o nível de adoração, a gente começa a medir o nível do culto. Claro que nós somos críticos, nós temos uma visão do culto, a gente sabe o que não está bom, o que está bom, o que não está bom, a gente sente isso. Mas a gente precisa ter uma revelação nova, uma profundidade nova. E quando tu entende o que é adoração, a profundidade da adoração, quando você vive uma vida de adoração, você começa a entender por que você vem no culto. E eu te faço essa pergunta: por que você está aqui hoje à noite? Por que você vem no culto? O que te faz vir no culto? E se a gente começa a entender
essa adoração profunda, essa adoração que Deus, nós começamos a entender muitas coisas e começa a se revelar muitas coisas na nossa vida. E eu tenho no meu coração que Deus, e eu vou provar na palavra depois para você, e eu vou dizer uma coisa muito forte: Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. E nós vamos ver na palavra alguns pontos que eu quero trazer. E o tema da minha ministração hoje é o Deus que procura. O Deus que procura. Obrigado, meu querido. Obrigado, filho. O Deus que procura. E primeira coisa que eu quero hoje te fazer entender por que a adoração é tão importante na nossa vida cristã. Por que a adoração é um ponto tão importante para nós, como igreja, como filhos de Deus. E a gente precisa ter um entendimento da adoração para poder adorar. Eu sei que hoje tem pessoas novas aqui na igreja, tem pessoas talvez visitantes, talvez você é muitos anos aqui na igreja, mas a gente precisa ter um entendimento profundo na Escritura, o que é adoração. E a primeira coisa que eu entendo é que Deus quer que todos nós temos acesso à sua presença. Todos nós temos acesso à presença de Deus. E a primeira coisa que o coração de Deus, Ele queria estabelecer no mundo um povo que fosse sacerdote. Lá em Êxodo 19, capítulo 19, versículos 5 e 6, fala sobre isso. Quando o povo saiu do Egito, Deus os levou para o deserto, e no Monte Sinai, Deus mandou Moisés preparar o povo, porque Ele queria falar com o povo. E olha o que Deus fala a Moisés e ao povo: e agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essas palavras que você dirá aos israelitas. O coração de Deus, quando tirou o povo do Egito, foi estabelecer uma nação de sacerdotes, uma nação santa, homens e mulheres que fossem sacerdotes na sua presença. Então a gente pode ver o coração de Deus estabelecer uma nação santa e uma nação de sacerdotes. Mas houve um problema: o povo ficou com medo de Deus. A Bíblia diz que Deus se manifestou no Monte Sinai com trovões, relâmpagos, terremotos, vento, e o povo ficou com medo. Moisés, a gente não quer ser esse sacerdote, a gente não quer ter esse contato com Deus, nós temos medo, nós vamos morrer. Então tu faz o seguinte, Moisés, tu vai ser nosso mediador, tu fala com Deus, Deus fala contigo e tu traz para nós. Então o povo rejeitou aquilo que Deus queria estabelecer lá no princípio, uma nação de sacerdotes, de um povo santo. E esse era o problema, esse era o propósito de Deus, não problema, propósito. Formar um povo de sacerdotes que teriam acesso à sua presença. Tu imagina, o coração de Deus queria que aquele povo tivesse um acesso ao coração dele, à presença dele. Mas graças a Deus, esse povo rejeitou isso, não quis isso, quis um mediador. Ele quis Moisés para mediar um profeta, mas Jesus resolveu isso. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim, você pode botar para mim? Apocalipse 1, versículos 5 e 6.
e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reinos e sacerdotes. Uau! Para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e o poder para todos sempre. Amém. Jesus não nos salvou, se nós ler, não nos salvou só por causa do nosso pecado, mas Jesus nos fez aquilo que o coração do Pai queria, sacerdotes. Eu e você somos sacerdotes hoje. Nós fomos estabelecidos pelo sangue de Cristo Jesus como sacerdotes na presença de Deus. Não precisamos mais de mediador. Hoje eu e você, nós temos livre acesso à presença de Deus. Eu e você fomos colocados como sacerdotes. Amado, você não é pouca coisa, não. Você, mulher, você, homem, você é um sacerdote. E o que o sacerdote faz? O sacerdote no Velho Testamento, a gente pode ver o que ele fazia. Ele entrava na presença de Deus e oferecia sacrifício, adoração. O sacerdote era um intercessor. O sacerdote representava Deus para o povo, para os homens. Mas a principal coisa que o sacerdote fazia era oferecer sacrifícios de adoração, sacrifício para que Deus perdoasse o povo. E olha que 1 Pedro 2,9, que muito nós lemos, olha que está escrito: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro fala que nós somos agora esse sacerdócio real. E você, Deus está esperando de você entrar na presença dEle, porque você tem esse acesso ao coração dEle pelo sangue de Cristo Jesus. Isso é tremendo. Você e eu fomos constituídos como sacerdotes na nova aliança. E eu quero dizer hoje para você que decidir ser essa pessoa que entra na presença de Deus, que o adora, está liberado o acesso. Mas é eu e você que decidimos entrar lá. E aqui eu vejo que muitos de nós estamos estacionados. Você tem acesso ao coração do Pai, à presença de Deus, mas a gente fica estacionado. A gente quer Deus, mas a gente não chega até Deus. A gente não achou o caminho para o coração de Deus. A gente pensa que nós muitas vezes não somos capacitados para isso, não podemos ir lá. Mas se a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos deu esse acesso, amado, você tem o direito de chegar à presença de Deus. Você tem o direito de ser um sacerdote, uma sacerdotisa, chegar à presença dEle e adorá-lo, e contemplá-lo, e adorá-lo em profundidade. E se temos esse acesso, por que não chegamos? Por que nos privamos dessa adoração? Por que a gente não consegue ir mais a fundo na adoração? Porque a adoração é uma decisão. É aquela historinha do livre-arbítrio, né? Você decide se você quer chegar lá ou não. E Ele respeita isso. Mas eu creio que Deus está, nesse ano, vai ser um ano de falarmos muito sobre adoração. Esse tema vai ser muito falado aqui, né, pastor Lá? Nós vamos tocar muito sobre isso, porque nós queremos um entendimento maior, uma profundidade maior
nós queremos, como igreja, como coletividade, acessarmos mais a presença de Deus. E por meio da adoração você acessa essa presença. Você tem acesso a isso. E a adoração foi o grande problema desde a criação do mundo, lá antes da criação do mundo, né? O que Satanás quis? Satanás quis ser superior a Deus, por quê? Porque ele queria a adoração do céu a ele. Se você ler lá em Isaías 14, Ezequiel 28, que faz a conexão profeticamente com Satanás, com Lúcifer, a Bíblia diz que ele queria ser superior a Deus, ele queria estar acima de Deus, toda adoração se concentrar a ele. E foi a questão que Deus teve que expulsar ele do céu, e ele convenceu mais 1/3 dos anjos, que apoiavam a ideia louca dele, né? Mas a adoração é só Deus. E é um dos grandes problemas hoje que a humanidade sofre. Não reconhecer quem Deus é. E se a gente abrir em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, você pode botar para mim, Mateus 4, versículo 8 e 9. Olha o que Satanás, quando estava tentando Jesus no deserto, olha o que ele faz. Depois o diabo levou ao monte muito alto Jesus, né, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Ainda está no coração de Lúcifer, né? Ter adoração. Ainda ele fez essa proposta a Jesus. Certamente ele mostrou os reinos, a Bíblia diz mostrou os reinos, certamente ele mostrou o futuro, como seria o mundo. Por quê? Porque ele queria adoração. A proposta dele não mudou ainda, o desejo dele não mudou. E outra coisa, Abel e Caim, agora lá depois, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, tiveram Abel e Caim. E aqui me chama a atenção que por causa de um culto de adoração, um irmão matou o outro irmão. Um culto de adoração ao Senhor, Caim, Deus não se agradou da sua oferta, da sua adoração, e Caim ficou com inveja do seu irmão, porque Deus aceitou a adoração de Abel, tocou o coração de Deus, e Caim passou em seu coração matar Abel. E aqui isso me chama a atenção, por causa de um culto de adoração, houve um homicídio. Ainda há uma questão dentro de nós, oferecer adoração ao Senhor, ainda há um peso sobre isso. Acho que o Jairo foi muito feliz aqui falar, a nossa alma não quer adorar, nosso eu, a gente fala como carne, a Bíblia fala carne, o nosso eu, o nosso ego, ele não quer adorar, ele não quer se prostrar, ele não quer adorar, ele não quer se entregar. Mas hoje eu creio que você vai ter um entendimento para que a sua vida comece a mudar na adoração. Eu creio que Deus está nos levantando para um novo tempo sobre adoração. Eu creio nisso. Deus deseja o coração do adorador e não a adoração. O Deus que procura adoradores. E essa parte é a mais profunda que eu entendo da Bíblia. Jesus revelou a profundidade, uma profundidade tão complexa sobre a adoração a uma mulher. A Bíblia diz que essa mulher era uma samaritana, todos conhecem, acho que a história, a mulher samaritana.
Deus revelou uma profundidade sobre a adoração tão intensa a uma mulher que tinha fracassado em relacionamento, tinha 5 casamentos e estava casada, juntada com o 6º, que não era seu marido, e também era samaritana, porque os samaritanos eram odiados pelos hebreus. E Jesus, numa conversa, essa mulher, ele revelou o que o Pai procura, o que o coração de Deus procura em nós. Se você puder botar em João 4, 20, 24, João capítulo 4, versículo 20, 24, aqui é a fala de Jesus com essa mulher samaritana. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui, para mim, a maior revelação que o Pai está procurando esses adoradores que o adorem em espírito e também em verdade. Jesus está definindo um padrão. É esses adoradores que o Pai está procurando. Deus, Ele deseja o seu coração antes da sua adoração. Essa mulher questionou Jesus: Jesus, a gente adora aqui nesse monte, porque havia uma disputa entre judeus e samaritanos, onde era o lugar de adoração, e essa mulher estava preocupada: será que a gente adora aqui nesse monte, ou é vocês lá que adoram lá, que está certo? Jesus trouxe uma profundidade, uma revelação nova. Não é o lugar que define a adoração, não é o que tu pensa, não é o que tu acha. Adoração é necessária apenas uma coisa: que o adore em espírito e também em verdade. E aí a gente acha uma profundidade na Bíblia, uma maneira tão simples. Espírito, como é que nós vamos adorar em espírito e em verdade? Aí é um questionamento nosso interno. Se é tão fácil, como resolver isso? Amados, para tu adorar em espírito, primeira coisa, você precisa ter uma conexão com teu Pai. Você precisa construir um relacionamento com Ele. Semana passada eu ministrei aqui sobre esse ano, o que você vai estabelecer na tua vida esse ano, qual o nível de relacionamento com Deus que você vai estabelecer esse ano na tua vida. Se você deseja adorá-lo em espírito e em verdade, como Jesus colocou aqui, esse adorador que Deus procura, você precisa intimidade. Você precisa gastar um tempo com o teu Deus. Você precisa se conectar com esse Deus. Nós estamos numa era que nem Nissi Miojo, né? 3 minutos está pronto. Não, amado, adoração não é 3 minutos está pronto. Adoração é um estilo de vida, onde você vai gastar teu tempo, as tuas forças. A Bíblia menciona no Velho Testamento, a adoração era entendida como sacrifício, sabia? A adoração no Velho Testamento era entendida como um sacrifício. O que nós estamos dispostos a sacrificar para adorá-lo? O que nós vamos entregar para Ele? O que você quer estabelecer com Ele, a sua adoração? Qual vai ser o nível de adoração que você quer dele?
dar para Ele, oferecer a Ele. Se tu não tem conexão com Deus, você não consegue adorá-lo, amado. Você precisa estabelecer um padrão de conexão com Deus, de relacionamento, de intimidade, de entrega. Isso você constrói no teu dia a dia. Isso você constrói na tua vida espiritual. De você parar o teu dia e você tirar um tempo a sós com Ele. E também, em verdade, o que é verdade, Anderson? É viver e reconhecer que Ele é tudo para ti. Você viver a tua vida sabendo quem Ele é e sabendo o quanto você não é nada. Saber que Ele é maior que eu, saber que Ele é leal e eu não sou, saber que Ele é bom e eu não sou tão bom assim. Romanos 12, versículo 1, diz algo tão simples que o apóstolo Paulo trouxe, mas a profundidade tão grande. Você pode botar em Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que eu e você estamos oferecendo a Deus em nossa vida? O que eu e você estamos construindo com Deus até aqui? Será que nós estamos conseguindo oferecer essa adoração que o coração do Pai, que Deus procura? Será que estamos conseguindo sermos essa geração de sacerdotes que Jesus deu livre acesso a nós? E a Bíblia diz, e Paulo fala, isso é o culto de vocês, isso é o culto que vocês oferecem. Ofereçam-se como sacrifício vivo. Busca a santidade. Se empenhe nisso. Gaste suas vidas. A intenção do nosso coração deve ser isso. Deus olha para o nosso coração, Ele está vendo qual é a intenção do nosso coração. Como nós vamos oferecer a Deus uma adoração que chega até Ele, que Ele aceite? Se Ele conhece as intenções mais profundas do meu e teu coração. Deus expôs algo no Velho Testamento muito profundo sobre aquelas pessoas que queriam oferecer adoração, mas não era de coração. Olha que está em Isaías 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a adoração que me presta é feita só de regras ensinadas por homens. Amado, adoração é mais do que uma religião. Adoração, ela é mais do que apenas um culto aqui das 7 até as 9. Adoração é algo mais profundo. Adoração envolve o teu coração, aquilo que tu pode oferecer para Deus. E às vezes a gente quer adorar a Deus apenas com nossos lábios, mas o nosso coração está tão distante de Deus. Está tão distante, tão distante, tão distante, tão distante. Mas não é isso que o coração do Pai está procurando. O Pai está procurando corações que são sedentos e famintos pela sua presença, que entendam o que é adorá-lo, que entendam e compreendam e ofereçam sacrifícios de louvor. E é isso nessa noite que eu quero que você entenda, que a adoração, ela é uma coisa profunda.
Adoração, amados, ela não é uma canção. Nós até às vezes falamos errado, né, Jair? Vamos adorar agora. Não, amados. Aqui o grupo toca muito bem, as vozes cantam muito bem, todo mundo se esforça. Mas a adoração o canto é uma ferramenta para que a tua adoração apareça. Porque ela é um jeito de tu colocar para fora, de tu exteriorizar aquilo que está no teu interior. É apenas uma ferramenta. A adoração cantada é uma ferramenta. É um jeito de você trazer o teu homem interior para fora, exteriorizar isso e colocar isso em palavras, aquele sentimento que você tem para Deus. E eu vou te provar isso. O que nós cantamos hoje? Tudo entregarei. Você entrega tudo? Você está disposto a entregar tudo? Sabe o que Deus pediu para Abraão? Abraão, me dê teu filho. Esse nível de entrega que eu e você estamos comprometidos com Deus? Eu não estou falando que Deus está te pedindo teu filho, tá? Não entenda isso. Eu estou falando do nível de entrega, do nível que Deus espera do nosso coração. Será que nós estamos, domingo após domingo, cantando com lábios, mas o nosso coração está distante de Deus? Você cantou hoje, tudo entregarei, mas será que você entregaria tudo? Aquelas coisas erradas que você faz, você deixa hoje de fazer, por causa dele? Amado, adoração é profundidade. A adoração que você oferece a Deus expressa o adorador que você é. O quanto você está envolvido, o quanto você está disposto, você está se colocando dentro dessa adoração. O quanto você quer entregar a Ele, o quanto você está disposto a sacrificar por Ele, o quanto você está disposto a abrir mão por Ele, o quanto você está disposto a entrar nesse nível de adoração, amado. E hoje é um convite a todos vocês. Eu estou convidando, o pastor Olavo, a gente conversou muito sobre adoração. Nós estamos convidando a igreja para um nível de adoração mais profundo. Você decide, Anderson, eu não quero essa adoração, eu não quero esse nível. Amém, amados, eu respeito. Mas eu creio que vai se levantar um povo esse ano, que vai entender, que vai ir além. Eu entendo isso, eu creio nisso. Jesus, ele não veio criar um ritual. Amado, quando Jesus veio para a terra, existia um culto a Deus, existia os pastores daquela época, que eram os fariseus lá, os saduceus, existia o sacerdócio, tudo era tranquilo, não tinha problema nenhum, tudo estava acontecendo, ofereciam um sacrifício, estava tudo perfeito conforme a lei. Mas por que Jesus teve que vir à terra? Porque Jesus teve que ressignificar, Deus teve que ressignificar a adoração. Não tinha como, naquela época, não se tinha uma adoração profunda, não se tinha conexão com Deus, adoração, aquele culto que eles ofereciam no tempo de Jesus, não tocava os céus, não havia. Amado, eu tenho medo que nós estamos fazendo culto que não agrada o Senhor, uma adoração que não agrada a Ele. Desculpa, eu tenho que ser muito sincero com isso, porque eu quero que você entenda a profundidade do que é adorar o Deus vivo, santo, que deu o seu Filho por causa de mim e de você. É esse Deus que eu e você temos que entender e adorá-lo. E esse Deus, Ele quer o seu coração. Ele não quer migalhas, Ele não quer seu estômago, Ele não quer seu dinheiro, Ele quer seu coração. E é isso que Ele está procurando, e esse ano nós vamos trabalhar sobre isso, nós vamos viver algo novo. Eu creio nisso. E tem outra história na Bíblia que você talvez já leu muitas vezes,
que para mim é muito marcante essa história. Toda vez que eu leio, eu fico impactado por uma atitude de uma mulher, que para mim ministra muito o meu coração. E Jesus diz que a história dela seria contada, o testemunho dessa mulher seria contada a todo mundo. De tão marcante que para Cristo foi a atitude dessa mulher, que hoje nós estamos aqui, eu estou falando dela, que está em Marcos 14, versículo 3 ao 9. Pode botar para mim? É a mulher que muitas vezes a gente considera a pecadora, né? Que talvez seria expulsa da nossa igreja. Mas olha o que ela fez. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, e aproximou-se dela certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, e ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Atitude extravagante de uma mulher que entendeu adoração, revelou o coração dela e revelou o coração de pessoas que estavam reunidos ao redor dela, vendo aquela atitude. E isso me chama a atenção nessa história. Eu sei que você ouviu muita administração dessa mulher, mas isso me chama muita atenção, que a adoração extravagante de quebrar um perfume que talvez hoje, vamos dizer que daria 50 mil reais, quebrou nos pés de Cristo. Ela entregou tudo o que ela tinha, uma adoração extravagante. Jesus não pediu isso para ela, mas ela se dispôs a entregar. Revelou um coração que entendeu que Jesus a amou primeiro. 1 João 4,19. Bota para mim. 1 João 4,19. 1 João 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa mulher, ela fez isso como ato de adoração, porque ela entendeu que Jesus amou ela primeiro, e ela quis retribuir esse amor de uma forma tão extravagante, que ela deu tudo que ela tinha. E isso revelou um coração, amado, um coração que eu tenho inveja, uma inveja santa, porque às vezes a gente não tem esse coração com o Senhor. Amado, eu e tu não tem direito nem de estar aqui na presença dEle. Se nós entendesse isso, o quanto nós estávamos distante de Deus, mas porque Ele te amou primeiro, amado, você está aqui hoje. Você é resultado do amor de Cristo, e eu e você estamos hoje aqui, juntos, reunidos na mesma igreja, no mesmo templo. Por quê? Porque Ele te amou primeiro. E muitos de nós falta a revelação disso. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? E o que me deixa mais integrado nessa história, mais abalado, porque algumas pessoas repreenderam essa mulher. E isso me deixa pensando.
Muitas vezes a religião vai querer nos calar, amados. A religião vai querer nos abafar, vai nos criticar pela nossa adoração. Mas eu quero dizer que o reino olha o teu coração, amado. O reino é entrega. O reino é profundidade, o reino é entrega, o reino é intimidade. E o final dessa história que me deixa mais triste é que Judas, também não tem muito esperar de Judas, né? Mas Judas, depois daquela adoração extravagante, ele decidiu entregar a cabeça de Jesus. A adoração de uma mulher revelou o coração de Judas, e Judas trouxe a intenção dele e disse: agora é a hora de matar esse homem. Amado, o que está aí dentro do teu coração? O que está escondido aí? O que você precisa colocar para fora? O que você precisa, talvez, deixar que o Espírito Santo do Senhor comece a trabalhar o teu coração? Porque é esse coração que Deus quer, é essa adoração profunda que Deus procura. Esse adorador que está aí dentro do teu coração, esse adorador que Deus procura. E hoje eu quero te chamar para uma mudança da tua vida. Eu quero que hoje você saia se perguntando: será que eu sou um adorador que Deus está procurando? Será que Deus me encontrou já? Será que eu sou esse adorador que Deus procura? Porque eu quero dizer para você, amados, apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18, ele fala que quando nós temos encontro com a presença de Deus, nós somos transformados. Somos transformados por ler a Bíblia? Somos. Somos transformados por escutar uma pregação? Somos. Mas nós somos mais transformados quando nós o adoramos, quando nós conectamos com aquele que nos criou, quando nós entregamos nosso coração em adoração, quando essa presença começa a inundar o teu coração, quando essa presença começa a inundar o teu quarto, talvez o carro, sabe, quando eu ia para a faculdade, ali era o meu tempo de adoração a Deus, e às vezes o meu carro, só para quem vive dentro desse ambiente, amado, não tem explicação que o Senhor revela ao teu coração. E eu ia para a faculdade dentro do carro, e ali era meu lugar de adoração. Ali Ele conversava comigo, dentro do carro. Talvez teu lugar é no teu trabalho, talvez tenha um lugarzinho lá, talvez você tenha na sua casa um lugar. Eu não sei onde você vai entregar a tua adoração. Talvez é aqui dentro da igreja que você entrega a sua adoração, amém? Mas eu quero te levar hoje a tomar uma decisão. Eu quero ser esse adorador que adora em espírito e também em verdade. Que você saia com esse entendimento e que nós possamos viver coisas novas na adoração, amado. Que quando a gente vem aqui é apenas um resultado que você é individual. Se você não tem paixão por Deus, aqui dentro você não vai ganhar paixão por Deus, você tem que cultivá-la. A adoração tem que ser cultivado. E quando nós chegamos aqui como um corpo, com coletividade, é onde a adoração começa a fluir, onde o que você cultivou a semana, onde você cultivou os teus dias, começa a aparecer aqui dentro. Uau! E a presença de Deus começa a inundar esse lugar, porque há corações que Deus achou. Uau! Há corações que Deus já encontrou na semana,
Há corações que Deus já achou. Simplesmente assim. Corações que Deus achou. Deixa ser encontrado por Deus, amada. Cultive isso. Cultive. Entenda. E se pergunte: será que eu sou esse adorador que Deus está procurando? Quero pedir, Noni, vem para cá. Noni. O Noni está por aí? Noni, não? Vá, está atrás. Semana passada, Jairo, sobe aqui também. Semana passada eu ministrei aqui e eu disse, quem se lembra, eu disse, tem muitas palavras que nós falamos aqui, e Tiago, na Bíblia fala, 1 Tiago 1 diz que nós temos que não apenas ser ouvintes, mas praticantes. E hoje eu vou fazer uma prática com vocês. Vocês gostam de praticar? Amém? Ih, tá difícil o negócio. Nós vamos fazer uma prática. Eu sinto de fazer isso. Nós vamos tirar 10 minutos. 10 minutos. Eu quero que você, se você quiser se ajoelhar. Não consigo, Anderson, pode ficar sentado. Se você não quer ficar em pé, se você quer levantar suas mãos, nós vamos tirar 10 minutos, pouco menos talvez. Eu quero que você pense em Deus e diga algo a Ele. Eu não quero que você peça perdão, não quero que você peça emprego, não quero que você peça nada, eu quero que você entregue algo a Ele. Talvez você vai dizer: Deus, Tu és um Deus misericordioso. Deus, eu amo você, Deus. Vamos fazer isso? 10 minutos. E depois nós vamos cantar junto, adorar junto, amém? Faça o que você sentir no teu coração, quiser ajoelhar, mas bem tranquilo. Seja você e Deus agora. Vamos começar esse ano na presença de Deus, amados. É só tu e Deus. Deixa que Deus trabalhe o teu coração. Talvez você precise entregar algo. Aleluia, sim. Eu te amo, Pai.